Agora vamos falar do Atlético, que aguarda os reforços, né, para o restante da temporada de 2025 e já pensa também no Azures. Semana importante para o rubro-negro, né, Monique Vilela? Final de semana de carnaval e de descanso para o elenco do Atlético. Mas nessa segunda-feira, Osmar, já começa tudo de novo. Porque sábado tem partida contra a equipe do Azures pelo Paranaense, valendo a vaga na semifinal da competição. Lembrando que o jogo de ida foi 0-0. Então, até deu tempo para dar um descanso para o elenco. Mas a partir dessa segunda-feira, trabalho para todo mundo no CT do Caju, incluindo reforços que chegam nessa segunda-feira. Abraão, zagueiro, e volante Peralta, ambos desembarcam no aeroporto Afonso Pena para iniciarem a trajetória deles no CT do Caju e no Atlético. Abraão contrata até o final de 2028 e Peralta até o final de 2025, jogadores que vêm para compor o elenco do Atlético nessa temporada. Lembrando que no Paranaense eles não jogam, as inscrições já acabaram, mas Copa do Brasil e Brasileiro eles já estão aptos, né, a jogarem. Obviamente, Brasileiro da Série B, que é a realidade do clube. Ao longo dessa semana, a expectativa do Atlético é de poder contar com o meia Giuliano, que está se recuperando de uma lesão muscular. Vamos ver se ele fica à disposição, ao menos para o banco de reservas, para a partida contra a equipe do Azures. Dudu, jogador que foi substituído no jogo contra o Pouso Alegre por concussão, ou seja, pancada na cabeça, volta a treinar na quarta-feira, também fica à disposição e deve ser um dos titulares para essa partida, aquele protocolo, né, Osmar, de ficar uma semana fora dos treinamentos por determinação da FIFA. De resto, todo mundo à disposição de Maurício Barbieri, que desenhou um time já, e vocês podem falar aí sobre esse time. Lembrando, né, a zaga, Tobias Figueiredo e também Léo Pelé, um novo sistema defensivo, ao que tudo indica, essa zaga titular. Meio de campo de Raul, Felipinho e também Zapelli, voltando da lesão, e Zapelli reconquistando a titularidade. E lá na frente, assim, por enquanto, Mastriani, o camisa 9, junto com Luiz Fernando e Kevin Velasco no ataque, Isaac ficando no banco. E aí tem as alternativas, né, de tirar o Mastriani, que às vezes não rende muito no segundo tempo, Luiz Fernando na função de 9 entra o Isaac, Matheus Babi é uma alternativa para 9 também, Renan Peixoto chegando, mas no Paranaense não pode jogar, também é reforço. Enfim, é um desenho de um time e o Barbieri gosta de colocar em prática sempre uma mesma equipe. Claro, depende das condições, se todo mundo está à disposição do treinador. Mas enfim, Osmar, é um desenho de um time já pensando na Série B de Campeonato Brasileiro e de uma temporada longa que o Atlético tem pela frente. Não vai fugir muito disso, não. Vocês gostaram desse esboço do Atlético, que é o titular? O que vocês pensam com relação a essa formação do Maurício Barbieri? É o que tem de melhor até o momento. Pergunta da Monique Vilela. Gostaram desse esboço de time aí do Maurício Barbieri? Gostou, gente? Osmar, Marcelo, eu gostei, mas eu continuo com a convicção de que o Isaac não pode ser reserva desse time. Então seria quem no ataque? Isaac e Luiz Fernando? O Velasco, ele até fez, vou reconhecer, ele até fez uma boa partida na Copa do Brasil. Mas o Isaac entrega mais do que ele. O Isaac, tanto é que entrou e fez uma jogadaça no gol do Velasco, inclusive, ele deu de mão beijada, né, para o Velasco fazer. Eu entendo que o Isaac tem que ter lugar nesse time. Mastriani, se comparar com o Babi, não tem nem comparação. Mastriani titular, com o pé nas costas, muito embora não atravesse um grande momento. No meio de campo, a volta do Zapelli estando bem fisicamente, ele faz um ótimo início de ano. Esse recorte pequeno do Zapelli desse ano talvez seja o melhor momento dele desde que ele chegou no Atlético. Eu entendo. Muita gente vai defender que o menino, o João Cruz também tem lugar nesse time. É um bom jogador. Mas ele confia muito, né, nesse meio de campo com o Filipinho e com o Zapelli. Até aí normal, mas no ataque, a única alteração que eu faria realmente é a entrada do Isaac, ainda no lugar do Velasco, mesmo reconhecendo que ele fez uma boa partida agora na Copa do Brasil. Eu gosto muito do Isaac, eu acho que é um jogador diferente. O Leozinho da mesma forma, inclusive, só que me parece que ele ainda não tem essa condição
de aguentar 90 minutos, porque é um jogador oriundo do futsal. Me parece ser mais para um jogador de segundo tempo do que para um jogo todo, Leozinho. Ou aí é que tá, Juninho, eu imagino o seguinte, como o Atlético precisa resolver contra o Azures, talvez até eu seria um pouco mais ousado. Eu começaria com os dois, o Isaac e o Leozinho. Por quê? Uma contusão, uma modificação certa, já o Leozinho não vai ficar o tempo inteiro no jogo, mas você já vem para cima do adversário, você vai marcar quem? Vai marcar o lado direito ou o lado esquerdo? É complicado, é muito difícil. Né, para essa bola chegar com mais facilidade. Mas aí você traria o Luiz Fernando para 9? E aí traria o Luiz Fernando para 9, mesmo que um falso 9. Mesmo que então um falso jogaria 9. Luiz Fernando, Isaac e Leozinho. Exatamente. E começando assim... Joga o Isaac para a esquerda, Leozinho na direita e o Luiz Fernando centralizado. E o Luiz Fernando mais centralizado. E vindo com ele o Zapelli esse ano realmente ele está fazendo mais jogos, mais frequentemente, com qualidade. O Zapelli mais regular, com a bola no pé ele tem muita qualidade. Só que o Zapelli no ano passado, a hora que o bicho pegou, é estranho até falar de argentino, que o argentino tem uma marca de... Mas o Zapelli, todos os jogos do ano passado, quando o bicho pegou, que o time precisava, ele simplesmente se escondia, sumia do jogo, errava passes assim. E hoje, pelo menos o início do Paranaense, vamos dizer, mas os adversários são mais fracos tecnicamente, essa é uma realidade também. Mas mesmo assim, pelo menos ele está com uma sequência melhor, com uma estabilidade maior. O caso dele é mais postura do que propriamente questão técnica e de adversário. Mas eu digo o seguinte, quando eu falo dos adversários, Juninho, porque ele é um jogador com qualidade, só que me lembra o futebol que eu gostava até, que ali até dos anos 90. É um pouco mais lento do que normalmente, ele tem que ter espaço. E quando você pega um time que marca, por exemplo, o Atlético pegando o Maringá, o Zapelli com uma dificuldade danada para jogar. Se ele não tiver intensidade, vão engolir. Sabe? Não tem como. E me parece que o Azures vai tentar mais ou menos o esquema assim. O Atlético é favorito a passar, favoritíssimo, eu diria até, apesar do empate. Eu acho que o Atlético consegue o resultado em casa, mas talvez não com tanta facilidade. E Osmar, não com menosprezo ao Azures, não sei o que vocês imaginam. Concordo com o Juninho e o João Cruz muito bem. Para esse jogo, como o Filipinho está sendo um segundo volante, como gosta de dizer o Mozart, mais um meia, na verdade, e o Filipinho até tem essa condição, eu apostaria, apesar dos dois não encontrarem um espaço certo em campo quando jogam juntos, tem uma certa dificuldade, mas jogam demais, para mim os melhores têm que jogar sempre. Nesse jogo eu jogaria mais aberto. O Raul, em que pese, está mal ultimamente. O Raul começou muito bem, caiu muito em produção, mas eu acho que ainda é o primeiro volante do time. Quem tinha Fernandinho, independente do que aconteceu no final do ano, contusão, o Fernandinho jogou a carreira muito mais que o Raul. Louco. Mas tudo bem, tem o Raul hoje. Raul, primeiro volante. Eu apostaria João Cruz por um lado e Zapelli por outro. Seria um time quase, com a posse de bola, com 5 lá na frente. Extremamente ofensivo. Bastante ofensivo, porque tem que partir para cima, tem que ganhar. E acredito que o Azures vai tentar o quê? O contra-ataque. Aí você tem que botar fé nos seus jogadores defensivamente, até porque possivelmente ele vai com o Dudu e Fernando. O Dudu, em que pese atacar, não é assim aquele exímio atacante como é mais até o Palácio. Não vai precisar tanto tendo um Leozinho, por exemplo, lá direito. Tendo isso aí, você tem uma postura já com uma outra linha de 4. E a zaga não tem, né? A zaga é Tobias e o Léo e pronto. O Tobias entrou bem, né? O Tobias encaixou legal. Eu até tenho algumas dúvidas quanto ao Tobias, viu? Eu sei que você gostou, mas eu não... Eu espero ver. Quem você colocaria com o Léo? Me lembrou muito o Kaique. Eu acho que o Léo Pelé hoje não tem um companheiro confiável ainda. Sinceramente. E o Tobias me lembrou muito o Kaique em alguns momentos. Dá uma reparada. Kaique dava frio na espinha. Né? Então, ele sabe, dá umas. Considerando que os adversários mais fracos. O recorte do Tobias Figueiredo, de fato, ele ainda é muito curto, né? Para a gente fazer uma análise aqui mais aprofundada. Mais perto do que os outros zagueiros vinham jogando, eu acho que vale a aposta nele. Tempo Extra. Oferecimento. Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.